Graça e paz, povo de Deus. Agradeço a oportunidade mais uma vez ao Senhor que me deu uma palavra para estar ministrando aos vossos corações nesta hora. E a palavra que o Senhor me concedeu nesta noite se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 23, versículo de número 9, que trata acerca de uma profecia contra os falsos profetas. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição, e os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal. O ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura. Profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração dizem: não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras? E que são só profetas do engano do seu coração, os quais cuidam que farão o que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro.
assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. E como um martelo que esmiuça a penha, portanto eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de língua e dizem, ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, que os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar esse povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, é o peso do Senhor, então lhes dirá, vós sois o peso, e vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor, que falou o Senhor, mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Vós torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, o que te respondeu o Senhor, o que falou o Senhor, mas porque dizeis peso do Senhor, assim o diz o Senhor. Porque dizeis esta expressão, peso do Senhor, havendo-vos eu ordenado, não dizeis peso do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e a cidade que vos dei a vós e a vossos pais tirarei a minha presença, e porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não serão esquecidos. Amados irmãos, essa palavra, uma palavra que Deus levantou o profeta Jeremias para profetizar contra os falsos profetas. Ainda que sejam profetas, esses profetas usaram de engano com a palavra de Deus. Pois todas as vezes que Deus levantava um profeta, ou era para trazer vida, ou era para trazer morte. Mas esses profetas, aqui segundo a palavra de Deus, eles estavam levando as pessoas por caminhos tortuosos e errantes. Estavam levando o povo a cometer idolatria, feitiçaria e conduzir o povo num sentimento de obstinação financeira, levando apenas palavras de paz, de conquista, de vitória. Só que Deus, o que queria com o povo? Queria conserto com aquela terra, conserto com Israel. Aqui no versículo 15, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas, eis que lhes darei a comer a losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre a terra. Dos profetas de Jerusalém, dos profetas do início, da terra do Senhor, saiu a contaminação, do local que deveria ser o exemplo, que deveria estar nos caminhos de Deus, servindo a Deus e obedecendo os santos mandamentos do Senhor, estava saindo com isso um mau testemunho e fazendo o que era tudo de desagrado com relação ao que Deus estava mandando. Versículo 22.
Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Aquilo que o Senhor mais quer com o ser humano é que o ser humano ele se arrependa dos seus pecados. O profeta de Deus, ele tem que levar a palavra de Deus. A boca de Deus, ela nunca será concordante com o pecado. Nunca. Porque uma coisa que tem me incomodado muito ultimamente é você entrar na internet, meus irmãos, e ver só vitória, só palavra de paz, de conquista, de vitória, de que Deus vai dar, de que Deus vai realizar, que Deus vai fazer. Só que as palavras de muitos desses ministros é só vitória, paz e conquista. A mesma coisa que os profetas do passado faziam e estava desagradando a Deus, os profetas de agora estão sendo levantados como bobo de corte, somente para decretar vitória, paz e conquista para uma nação pecadora. Deus está irado com essa terra. É iniquidade, é pecado, é fornicação, é adultério, é feitiçaria. E esses profetas não abrem a boca para falar. A palavra de Deus diz no versículo 28, o profeta que teve um sonho, que conte o sonho. E aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Só que o que tem ocorrido ultimamente, meus irmãos, não é isso não. Os profetas têm profetizado sonhos mentirosos. E se você vê, na verdade, não tem palavra de Deus. Tem somente o que Deus falou, o que Deus vai realizar, o que Deus vai concretizar. E a palavra não está ali no meio das profecias. Toda profecia tem que ter a palavra em concordante. Toda profecia tem que estar em concordância com a palavra de Deus, senão essa palavra é vã. Eu posso profetizar o que eu quiser, só que não adianta nada você profetizar algo, meus irmãos, se Deus não está no negócio. Será apenas um sino que tine, sem efeito nenhum. Não adianta nada fazer bonito para o homem, querer agradar o coração do homem e desagradar o coração de Deus. Estamos vivendo uma geração de profetas que profetizam em função do homem, mas não profetizam a vontade de Deus. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, é como um martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um a seu companheiro. Por que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro? Porque não tem palavra. É só profecia que Deus vai realizar, que Deus vai concretizar, que Deus vai fazer. Só que não tem palavra, não tem conteúdo, é vazio na palavra de Deus. E a palavra fica deixando a palavra para segundo plano. Eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Eis que sou contra os profetas que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a esse povo, diz o Senhor. Que proveito tem tido? Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te levantar para adquirir um imóvel, uma fazenda. Isso aí não tem proveito nenhum. Tem proveito nenhum.
Onde o Espírito Santo se faz presente, meus irmãos, ele revela o pecado, revela o que está escondido, revela o que está desagradando a Deus. Onde o Espírito Santo está, há batismo com o Espírito Santo, a palavra é ministrada, existe o ensino, a exortação, a consolação, a edificação, o fortalecimento e o aprendizado. Onde a palavra está presente, a cura, a milagre, a libertação, a transformação e a salvação de vidas e de almas. Louvado seja Deus! E quanto ao profeta e o sacerdote, e ao povo que disser, peso do Senhor eu castigarei o tal homem à sua casa, e assim direis cada um ao seu companheiro, cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor, que falou o Senhor, mas nunca mais vos lembreis do peso do Senhor, porque cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Aqui é o seguinte, quando o Senhor fala sobre o peso do Senhor, está destinado, está falando com relação à sentença. A sentença. Nunca mais vos lembreis do peso do Senhor ou da sentença do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso ou de sentença a sua própria palavra. Resumindo, meus irmãos, aquilo que nós proferimos, quer seja coisas boas, coisas más, verdadeiras ou mentirosas, nós colheremos esse fruto. Cada um colherá o fruto das suas palavras. Vós torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, o que te respondeu o Senhor, o que falou o Senhor? Mas porque dizeis peso do Senhor? Assim o diz o Senhor. Por que dizeis essa expressão peso do Senhor, havendo-vos eu ordenado, não direis peso do Senhor? Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e a cidade que vos dei a vós e a vossos pais tirarei da minha presença. Aqui está falando claramente, meus irmãos. Quando que é para dar a sentença mesmo, os profetas não estão falando mesmo, não estão exortando o povo ao arrependimento. Só que cada um, ele colherá o fruto das palavras que tem proferido. A partir do momento que Deus levanta um profeta para chamar a atenção de uma nação ou de uma vida, para que ela venha a se converter dos seus maus caminhos, e esse profeta não faz, ele está desagradando a Deus, ele vai prestar conta de tais atos, de tais palavras com Deus. Eu quero que abram as vossas Bíblias no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. E está falando as mesmas coisas que Jeremias profetizou contra os falsos profetas. Já aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança, o apóstolo Pedro faz menção das mesmas palavras. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina desperdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, as suas mentiras, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas,
ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam de blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem águas, nuvens levada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se servo também. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Meus irmãos, aqui o apóstolo Pedro trata acerca de um tempo comparado ao que Israel viveu, da realidade de Deus. Louvado seja Deus. Aqui o apóstolo Pedro trata acerca do tempo comparado ao povo de Israel com os nossos dias atuais. Como todos nós sabemos, e eu já tinha mencionado, o povo de Israel estava pecando, o povo de Israel estava na idolatria, na feitiçaria, e os profetas da antiga aliança estavam profetizando somente bênção, paz e conquista para o povo. Só que Deus, ele queria o trato, o arrependimento daquela nação. Israel foi afastado da realidade de Deus por causa dos falsos profetas, porque eles levaram justamente isso, palavras de vitória, de paz, de conquista. Levaram o povo a um sentimento pervertido de idolatria, de feitiçaria e de obstinação financeira, fazendo o povo pecar.
e Deus queria trato com aquele povo. Da mesma forma, nos dias de hoje, meus irmãos, Deus quer o arrependimento das almas, das vidas. Muitas pessoas estão no erro, estão na fornicação, no adultério, na prostituição, estão praticando práticas de ocultismo, idolatria, feitiçaria. Tem cristão que está envolvidos com espiritismo, com horóscopo, envolvido com práticas de maçonaria, de umbanda, de budismo, hinduísmo e por aí vai. E é um cristianismo misturado que não existe isso na palavra de Deus, meus irmãos. Isso aí é tudo abominação. A palavra de Deus diz assim: e houve também entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores. E não é somente falsos profetas, mas também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Heresia, ela é um ensinamento oposto do verdadeiro, é um ensinamento oposto do evangelho verdadeiro e da escritura sagrada. Ela usa o nome de Deus, mas não alcança os objetivos de Deus, mas os objetivos apenas do homem. Heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Por que negarão o Senhor que os resgatou? Porque eles negam Jesus na palavra. Não adianta nada, meu irmão, você utilizar da Bíblia, falar que Deus está fazendo, Deus está realizando, Deus está concretizando, se a Bíblia não está sendo ministrada, não está sendo falada. Eu vejo muitas, centenas de ministrações na internet afora aí, onde a pessoa só fala: Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai concretizar, toma posse da vitória. E eu só vejo isso só. E a palavra mesmo ministrada, não tem palavra. Ninguém ministra a palavra, por quê? Porque está vazio. E você fala assim: compartilha desse vídeo, compartilha dessa palavra. E só fica nisso. E Deus vai te dar, e um monte de alma vazia ali, chorando, né? Porque se formos perguntar para cada irmão, para cada ouvinte, o que se passa na vida de cada um, todos nós passamos dificuldade financeira, problema familiar, problemas conjugais. Isso aí é do ser humano, todo mundo passa por aflições, mas a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição, mas o Senhor Jesus, ele venceu o mundo. Assim como o Senhor Jesus, ele venceu, nós venceremos, porque Jesus está conosco. Maior é o Senhor que está conosco do que o inimigo no mundo aí afora. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha, isso aqui é algo muito sério, meus irmãos. Esses falsos mestres e esses falsos doutores terá um público muito grande que estará ouvindo esses falsos profetas, esses falsos doutores. E por conta do ensino errôneo, porque só vão falar de coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Só vai falar de dinheiro, só vai falar de riqueza, só vai falar sobre os negócios dessa vida, como diz o versículo de número 13. E por avareza e por ganância farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram,
mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Se Deus não perdoou os anjos, meus irmãos, que pecaram, muito mais a esses falsos profetas, esses falsos mestres que estão falando que Deus mandou falar alguma coisa que não falou coisa nenhuma, não. E muitos têm se desviado do caminho. Por quê? Porque quando Deus não fala, Deus não vai concretizar algo que Deus não falou, não, meus irmãos. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. E a palavra de Deus diz que o Senhor, ele vela pela sua palavra para que venha a se cumprir. Aleluias. A palavra do Senhor diz: porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Isso aqui não é somente para o cristão que teve uma passagem pelo Evangelho e se desviou, não. Essa passagem também está incluso aqueles que ministram também, todos aqueles que têm consciência da palavra de Deus. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Aqui está mostrando claramente a pessoa que volta ao seu estado inicial. Ainda que tenha conhecido, ainda que tenha conhecimento da palavra, viveu da palavra, mas está falando de uma vida que, mesmo conhecendo tudo isso, voltou ao seu estado inicial. E só Deus para ter misericórdia dessas vidas e desses homens que têm usado de engano com a palavra de Deus. Eu quero deixar essa palavra para a meditação